Fala galera, como prometido, eu, professor Lucas Paulino, Geografia e Atualidades, vim aqui para conversar um pouco sobre as atualidades do Brasil. Galera, se você curtir esse vídeo, faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas que você conhece. O Brasil, dentro da sua realidade demográfica, é um território aí que conta com aproximadamente 210 milhões de habitantes. Dentre esses habitantes, a gente vai ter aí aproximadamente 16% de população idosa. Nesse sentido, a gente tem aqui um território brasileiro que está bastante exposto à expansão dessa pandemia. Quando a gente pega alguns dados da PNAD Covid-19 desenvolvida aí pelo IBGE nesse ano, a gente percebe que as estatísticas de política sanitária e de política de saúde pública no Brasil, elas são muito problemáticas. A gente vai ter aí aproximadamente 15 leitos a cada 100 mil habitantes dentro do território brasileiro. 15 leitos de tratamento para Covid-19. Gente, geralmente o ideal é, no mínimo, o dobro. Quando a gente pega aí o percentual de respiradores, a gente chega aí a 29 respiradores a cada 100 mil habitantes. Os países desenvolvidos têm também, no mínimo, o dobro. Então a gente vê aí que a nossa população ela é uma população que está muito exposta. É muito importante a gente entender também que o Ministério da Saúde ele deveria ter um papel de protagonista nesse combate à pandemia. Porém, a gente tem aí um Ministério da Saúde aí que já está há meses sem um ministro. Quando a gente pega o quadro da pandemia no mundo, a gente vê aí 12 milhões de pessoas contaminadas por Covid no mundo. E desses 12 milhões, 500 mil mortos, cerca aí de 500 mil mortos. No Brasil, a gente tem 1,7 milhões de pessoas contaminadas por Covid. E desses 1,7 milhões, a gente tem quase já 70 mil mortos, fazendo aí com que o Brasil tenha um papel de protagonista nessa questão da pandemia. A gente já é o segundo em número de casos e em número de mortos, mostrando aí que a situação do Brasil dentro da pandemia é uma situação bastante crítica. Perceba que as condições políticas que o Brasil vive nesse momento são condições que são extremamente importantes para a gente entender um pouco de como que a pandemia vai se desenrolar dentro do nosso território. O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele é considerado aí por muitos o pior líder em relação ao combate à pandemia de Covid-19. Existe um ponto muito importante em relação ao governo Bolsonaro que vai tangenciar essa questão da pandemia, que é o negacionismo científico. A gente tem aí a propagação de remédios que não são comprovadamente assertivos no combate à pandemia e no tratamento da infecção de Covid-19, e a gente tem vários casos aí onde o presidente ele foi considerado um líder irresponsável por gerar aí uma série de aglomerações. E aí, dentro desse contexto, o Bolsonaro, ele, dentro da sua retórica política, ele tenta responsabilizar os governadores pelo combate à pandemia de Covid-19. Isso faz com que o Brasil atualmente viva uma falta de projeto político dentro do combate à pandemia. A gente tem diversos projetos que muitas vezes não estão interconectados e fazem com que os casos no Brasil, eles cada vez mais cresçam. Dentro de políticas aí que muitas vezes, mesmo com o crescimento do número de casos, ainda assim começam a flexibilizar processos de quarentena que o Brasil viveu desde aí de meados de março. Percebendo isso, a gente vê que o impacto econômico da pandemia ele é um impacto muito grande. A gente já tem aí aproximadamente 12 milhões de afastados do mercado de trabalho. Gente, 12 milhões de pessoas é coisa pra caramba. Além disso, a gente vai ter aí aproximadamente 18 milhões de pessoas em desalento. Galera, 18 milhões de pessoas que já não estão mais procurando emprego. Muito por conta da pandemia, mas muito também por conta de uma economia que está em processo de desaceleração. Galera, o Brasil atualmente vive um gigantesco carry-over, a diminuição do número de compras, o que tem afetado diretamente o PIB do Brasil. O PIB do Brasil, no primeiro trimestre, viveu um recuo de 1,5%. E o IPEA já faz projeções que, no segundo trimestre, esse recuo pode ter sido de 10% em comparação ao trimestre anterior, fazendo com que o Brasil viva um contexto extremamente problemático. Por quê?
A falta de projeto de saúde, de projeto sanitário, afeta diretamente o desenvolvimento da propagação do vírus no Brasil. A propagação do vírus ainda é um fenômeno crescente. A flexibilização muito rápida das quarentenas em diversos estados e em diversas cidades do Brasil acabaram por gerar aí um processo de prolongamento do nosso pico. E aí, esse prolongamento do pico vai gerando um processo de aumento gradativo no nosso número de mortes. Com isso, galera, a gente vê um Brasil que vive um contexto extremamente problemático. Por quê? A situação da pandemia de coronavírus não se resolve e o agravamento da crise econômica ele vai cada vez mais se intensificando. Com isso, a gente percebe a importância que o Estado deve assumir nesse momento. Políticas como auxílio emergencial e fortalecimento do nosso sistema médico-sanitário são extremamente importantes para que a situação pandêmica se resolva no nosso país e, por consequência disso, a gente tenha um espaço melhor para trabalhar, para retrabalhar, na verdade, a nossa economia. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você passe para os seus amigos. Galera, um grande abraço a todos.